Ok, olha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou agora há pouco que irá aplicar tarifas de importação de 10% aos produtos brasileiros. O republicano classificou o dia como histórico para a América e disse que as medidas, além de fazerem um país rico novamente, irão fortalecer o mercado de trabalho e indústria norte-americana. A gente fala agora ao vivo com Priscila Yazbek, diretamente de Nova York. Muito boa noite, Priscila. Oi, Leandro, boa noite a todos que nos acompanham. O Dia da Libertação, enfim, chegou e um dia histórico para o comércio global, com Donald Trump, então, impondo tarifas altíssimas, encerrando uma ordem global de livre comércio liderada pelos Estados Unidos nos últimos 75 anos. Vou trazer aqui alguns dos detalhes desse anúncio que foi feito agora há pouco por Donald Trump, além de uma tarifa de 10%, que é uma tarifa base para todos os países, dezenas de outros países também vão enfrentar taxas entre 10% e 50%. Donald Trump, inclusive, mostrou uma tabela nesse anúncio que foi feito. Então, por exemplo, nessa tabela ele traz as tarifas que são cobradas por outros países para a entrada de produtos americanos e qual é a tarifa recíproca, que é essa chamada tarifa que Donald Trump quer adotar justamente para igualar os impostos de importação que outros países cobram dos produtos americanos às taxas que os Estados Unidos vão cobrar desses países. Aí, por exemplo, a China aparece com uma taxa recíproca de 24%, somando com essa taxa de 10% básica, o imposto sobre importação de produtos chineses para entrar aqui nos Estados Unidos vai totalizar 34%. O caso do Brasil, uma taxa de 10%, que inclusive alguns economistas com quem eu estava conversando agora há pouco falaram que é uma taxa que até veio ali no cenário base que estava sendo imaginado, não no cenário ali de uma taxa mais alta, vai se somar também essa tarifa base de 10%, portanto, são taxas altíssimas. E o que os economistas dizem é que isso vai levar os Estados Unidos a ter a maior taxa de importação desde as tarifas que tinham sido adotadas durante a década de 30, que inclusive amplificaram a depressão. Então, o objetivo do governo Trump era justamente proteger a indústria nacional e também Donald Trump falou sobre a arrecadação de trilhões de dólares com esses impostos que vão ser arrecadados. Mas há uma contradição nisso, porque se ele vai arrecadar impostos com esses produtos importados, isso quer dizer que os Estados Unidos vão continuar importando esses produtos. Então, isso não cumpre o objetivo de proteger a indústria nacional. Há uma contradição apontada nisso, mas Donald Trump acredita nessa política, tanto para fortalecer a indústria nacional, quanto para reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos, que é o saldo negativo dos Estados Unidos entre importações e exportações com outros países. Mas muitos economistas já estão dizendo que as empresas americanas podem não dar conta de suprir essa demanda. Isso pode resultar em mais inflação, inclusive com muitas casas de análises e bancos já aumentando as chances de recessão dos Estados Unidos para esse ano de 20% para 30% ou até para 40%. Portanto, são medidas que são vistas como medidas inflacionárias e que podem desaquecer a economia americana, além de prejudicar outros países e iniciar uma guerra comercial com muitos países já anunciando que vão retaliar essas taxas que foram impostas pelos Estados Unidos. Leandro.